Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao Jesus em Família, novamente às sextas-feiras. Dessa vez, nós vamos retomar esse trabalho que nós vínhamos fazendo há já um ano, né? De uma forma mais simplificada. Às sextas-feiras, então, eu vou estar aqui, em princípio, somente eu, para que nós possamos fazer o nosso culto do Evangelho no Lar, de forma um pouco mais simplificada, como eu já havia falado, tá bom? Mas não menos eficiente, porque nós sabemos que, mesmo quando nós estamos sozinhos em casa, o nosso evangelho, ele é muito bem feito, muito bem acolhido pelos espíritos e também serve a muitas pessoas que estão na redondeza, né? E também aos espíritos necessitados de apoio que naquele momento vão encontrar na nossa casa, no nosso lar, aquele refrigério para suas necessidades que os nossos amigos espirituais estarão promovendo naquele local. Então, como nós sempre fazemos, o nosso culto do Evangelho no Lar inicia com a prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Neste momento, vamos sintonizar com a corrente socorrista de paz e amor, com os mensageiros do nosso Mestre Jesus, que neste momento, através deste trabalho, se encaminham para os lares daqueles que aqui conosco se encontrarem conectados. Sabemos que através da prece nos reunimos aos espíritos superiores e assim podemos ser atendidos nas nossas necessidades. Por isso, este momento é um momento de gratidão, de agradecer por tudo que nós temos recebido, proteção, o amparo, as intuições, a força, a coragem, a fé necessária para nós enfrentarmos as nossas dificuldades e também listarmos as nossas necessidades, aquilo que ainda nos é muito difícil, para que o plano espiritual possa apontar e sim providenciar, de acordo com o nosso merecimento, aquilo que será bem-vindo em nosso benefício. E assim, então, nós iniciamos o nosso trabalho. Nós lemos, então, sempre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas lembrando que o culto do Evangelho no Lar pode iniciar com uma mensagem de algum livro espírita, Fonte Viva, Pão Nosso, enfim, para que a gente possa ir harmonizando as nossas vibrações. Então, hoje nos foi dado para a gente ler do capítulo. Aqui o capítulo deixa eu ver qual é, Coragem da Fé. Capítulo 14. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também, 24. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado
as circunstâncias e a importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai o que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Poderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra e o que colherão na vida espiritual? Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Bom, então o que a gente normalmente faz depois que a gente lê o trecho do Evangelho, né? Normalmente a gente comenta alguma coisinha, aquilo que a gente entendeu, né? E aí, se nós estamos na companhia de outro familiar, o outro pode complementar, ou, na maioria das vezes, não se fazem comentários. Mas, quando as pessoas gostam de conversar, de trocar ideias, elas, enfim, colocam a sua opinião sobre aquilo que foi lido. Porque também, muitas vezes, a gente lê, mas a gente não entende, não é? E assim como a gente lê e não entende, também os espíritos que estão no momento, naquele lar, podem também não entender, né? Por outros motivos, também, às vezes, em função da sua baixa escala evolutiva, podem não entender simplesmente o que está sendo dito ali, enfim. E aí, quando a gente pensa, raciocina em cima do que foi dito, a gente, expressando verbalmente, a gente tem uma melhor compreensão e também favorece a compreensão dos espíritos que estão no local. Então, aqui essa mensagem é muito clara e muito simples, né? A gente pode deduzir que nós precisamos assumirmos de verdade a nossa verdadeira bandeira, que é o nosso Mestre Jesus, a doutrina espírita, né? E Jesus. Porque a doutrina espírita vem trazendo a realidade da reencarnação, mas a moral é de Jesus, né? A moral é cristã. Então, nos coloca da necessidade de nós realmente assumirmos essa nossa fé. Porque muitas vezes a gente, ao assumir a nossa fé, simplesmente pelo nosso exemplo, nós já estamos auxiliando as pessoas que estão ao nosso redor. E um dos nossos objetivos também, sempre foi, né, nós podermos auxiliar aqueles que estão na nossa volta. Muitas vezes as pessoas observam a gente e a gente nem está percebendo que está sendo observado. Então, em pequenos atos, em pequenos gestos, nós estamos sendo observados. E aí, quando a gente se revela, ou seja, não precisa ficar levantando bandeira e nem fazendo proselitismo, né? Olha, sejam todos espíritas, porque não é isso, não é? Simplesmente nós, pela nossa maneira de viver, nós já somos um auxílio, porque nós vamos dando exemplo.
Então, por exemplo, agora na pandemia mesmo, a tendência é que os espíritas consigam passar um pouco melhor por esta situação, por terem um pouco mais de compreensão da continuidade da existência, mesmo apesar da finitude do corpo, né? Então, as pessoas que acreditam que tudo se acaba com a morte do corpo, elas têm muito mais dificuldade. Então, nós, no nosso exemplo de como nós estamos encarando todas as situações graves que estão ocorrendo, né? Da pandemia, das mortes, de muitas mortes, a gente pode também contribuir com o nosso exemplo. E aí, no momento em que a gente se revela, bom, é porque eu sou espírita, não é? Se houver a oportunidade, sim, vamos assumir, né? Porque nós não estamos mentindo. Na verdade, é simplesmente uma questão de nós nos posicionarmos. E assim, quem sabe, nós possamos passar até a auxiliar os irmãos que estão na nossa volta, com uma palavra de amparo, de consolo, ou até mesmo através do conhecimento da própria doutrina, não é? Indicando um livro, indicando um programa na internet, como Jesus em Família, como os trabalhos da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor, e assim por diante. Então, meus irmãos, hoje, então, vamos encerrar por aqui e vamos, neste momento, então, agradecer por esta oportunidade em que nós podemos fazer esse contato com o plano espiritual e nos colocarmos, então, à disposição desta enorme corrente de espíritos abnegados que contam com o nosso auxílio para que nós possamos vibrar positivamente e criar um campo energético favorável para suas ações. E dessa maneira, nós possamos, então, dar a nossa contribuição, mesmo que pequena, para que sejam amparados e sejam auxiliados todos aqueles que estão envolvidos na doença que vem assolando a pandemia, não somente os profissionais de saúde, mas também as pessoas que estão adoecendo, aqueles que desencarnaram ou que estão em vias de desencarnar, para que eles possam sim receber todo o socorro necessário. E nós sabemos que nosso pensamento e a nossa prece neste momento é fundamental para que os amigos espirituais possam auxiliar os desligamentos espirituais dos corpos. É necessário também para que as famílias sejam consoladas, amparadas, sejam realmente recebam aquilo que elas necessitam para que elas atravessem da melhor forma possível esta situação, esta prova. E assim, então, nós mentalizamos os nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nossas mães, nossos tios, sobrinhos, primos, amigos, nossos filhos, aqueles que convivem conosco no nosso lar, aqueles que já desencarnaram, porque este trabalho é um trabalho para a família, principalmente para a família, da família e para a família. E nós pedimos então que Jesus envolva todos aqueles que aqui se encontram conosco, nessa grande família chamada Jesus em Família, que já leva o nome do próprio Cristo. Que todos sejam amparados, que possam ter um excelente final de semana, com muita paz, muita harmonia, muito amor, compreensão e com muita coragem, para que a gente possa ir enfrentando a nossa vida com cada dia mais um pouco de alegria, um pouco de cor, um pouco de felicidade, aquela que nos é permitida aqui, enquanto nós estamos a caminho na Terra.
E assim, então, queridos amigos, irmãos e irmãs de fé, nós desejamos a você um excelente final de semana. Quarta-feira que vem, às 20h30, agora lembrando que nós estamos em um novo horário, não é? Então, nós estamos às 20h30, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, o Jesus em Família. E também as atividades da Paz e Amor virtual, da nossa Sociedade Espírita Paz e Amor, continuam. Nas terças-feiras, o apoio espiritual às 20h30 e no sábado, às 15 horas, a palestra doutrinária. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!